Vamos falar um pouquinho do trabalho dele, principalmente que ele começou a desenvolver aqui em Manaus, no Liceu de Artes do Amazonas. E ao final do programa teremos a música de Cristina Oliveira. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Sebastian Klink, ele é artista plástico e vamos falar um pouquinho também de quadros e da importância que deve ser dada a essa arte tão nobre, tanto um exemplo disso são os museus construídos ao redor do mundo que atraem milhões e milhões de turistas. Sebastian, é um prazer lhe ter aqui no programa. Você, como holandês, como é que veio parar aqui no Amazonas? Pois é, essa é jaraqui, eu acho. Comeu jaraqui, não saiu daqui? Foi isso. Não, eu encontrei minha esposa em São Paulo. Eu tenho meu irmão que mora em São Paulo. Ele já mora acho que uns 20 anos agora lá. E de vez em quando eu fui de férias para visitar ele e encontrei ela em São Paulo. E conversamos e depois de uns 2 anos precisamos realmente decidir o que fazer, morar na Holanda ou em Manaus. E escolhemos Manaus. Eu não mudei para cá em 2004 e até agora está indo bem. Não estou querendo voltar não. Então comeu realmente o jaraqui? Pois é, ela me mostrou como era jaraqui, isso mesmo. E normalmente se fala, quando você crescer, você vai querer ser advogado, presidente do seu país, vai querer ser bombeiro, mas sim. Ninguém fala, vou querer ser artista plástico. Como é que começou esse interesse pela arte? Foi, acho que depois o primeiro grau. Lá na Holanda você precisa escolher mais ou menos que direção você vai querer desenvolver no seu futuro. Naquela época não tinha um portfólio bastante desenvolvido com obras de arte. Eu escolhi a minha segunda paixão, era a engenharia, a arquitetura. Eu segui uma carreira nessa direção, na engenharia, trabalhei na área. E fico sempre pensando na parte artística que eu gostava de fazer, nos fins de semana eu fazia arte, desenhando. E quando eu cheguei aqui, eu trabalhei também na minha área, mas eu gostei mais da arte. Aí comecei mais a me dedicar à pintura. Tinha um pouco mais tempo e decidi realmente virar profissional, fora o fato que também estou trabalhando no outro ramo também, mas eu estou me dedicando mais profissionalmente à pintura aqui em Manaus, como sou aqui. Então, de fato, a pintura você chegou a desenvolver aqui mais profissional aqui em Manaus, realmente. No Holanda era mais amateurística, eu fazia nos fins de semana. É um hobby. Aqui estou me dedicando mais, estou fazendo exposições, vendendo meu trabalho, estou pegando encomendas, estou tentando me expor também nas exposições de cais aqui em Manaus. Eu tenho uma exposição cada 3 ou 4 meses do Canil Club. Geralmente estou lá com uma barraquinha com quadros, tentando convencer a gente de encomendar um quadro do animal doméstico, um cão, um gato comigo. Então estou bem mais profissional aqui do que era. Isso é muito gratificante também. Como é que foi? Você era engenheiro? Sim. E disse, não, agora eu vou ir direto, vou largar a engenharia, eu vou continuar na engenharia e vou começar a trabalhar direto com a pintura e sendo um artista plástico de fato. Como é que foi essa transformação? Seus amigos imediatamente eles pegaram susto, a sua esposa? Como é que foi essa mudança? O susto maior foi quando me mudei para o Brasil. Depois não eram os sustos menores, mas sim. A questão do que você quer fazer na vida, a minha ideia é fazer o que gosta. Eu gosto mais de pintura. É difícil de fazer uma vida com isso, então eu preciso trabalhar também fazendo outras coisas. Estou trabalhando profissionalmente também. Mas eu me dedico mais porque é algo que eu gosto de fazer.
não quero mais ser o presidente do meu país, o rei nesse caso. Aí você veio para Manaus, se profissionalizou e começou a trabalhar com os quadros. Sim. E você gosta de pintar bastante os animais domésticos. Sim, esse é o meu assunto predileto. Eu gosto de animais, os cachorros, os gatos. É o assunto que eu consigo mais pôr o que eu quero mostrar no quadro nesses assuntos. Mas também paisagens da cidade, casas antigas. Em outubro eu vou ter uma exposição aqui em Manaus de aquarelas, somente aquarelas de Manaus, são casas, não são cachorros e gatos não. E esses dois assuntos eu me sinto bem, o que eu gosto de fazer. Eu preciso fazer o que sabe fazer. A floresta, os animais selvagens são lindos, mas como holandês eu tenho um pouco menos afinidade com esse assunto. Eu preciso me esforçar demais para fazer quadros da floresta amazônica. Consigo fazer, eu fiz uns ou dois que são legais, mas não é meu assunto. Eu sou honesto, tem muito artista aqui que faz esse tipo de quadro. O meu assunto são os animais, então eu fico mais com animais e paisagens. É aquela história de cada um na sua, né? Pois é legal para descobrir também isso. As aquarelas são bonitas, posso mostrar mais tarde algumas que fiz do Manaus. É gratificante também para ver. Mas você começou a pintar bastante animais. Normalmente as pessoas, exatamente quando moram em Manaus, acabam pintando mais a natureza, o dia a dia. E como é que foi a recepção do seu trabalho, exatamente partindo um pouco mais para um lado que o amazonense ainda não está tão acostumado de ver? Pois é, eles gostam muito, especialmente também crianças, eles adoram para ver os quadros de cachorros e de gatos. É bacana para ver. A questão da floresta, dos animais amazônicos, tem muito artista tão bem que faz pintura linda de onças ou de araras. O Rubens Belém, por exemplo, ele faz quadros lindos. Eu estou me dedicando mais na minha área. Eu sou bem recebido, eu sempre estou presente quando eu tenho uma oportunidade para fazer minha exposição. As pessoas gostam do meu trabalho. Ok, vou fazer só um pequeno intervalo. Volto já com o programa Ponto de Vista. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Sebastian Klink, ele é artista plástico, nós estamos falando um pouquinho de pinturas. Sebastian, vamos comentar algumas pinturas suas em aquarela. Ok. Por exemplo, essa que está aqui na minha frente, isso aqui é o Palácio Rio Branco, a frente dela. Eu fiz um passeio com a Itovina Garcia e a minha esposa pela cidade para pegar uns pontos interessantes para fazer aquarelas. E logo chegamos nesse prédio. Eu gostei do iluminário que fica em frente. Eu fiz a foto e tentei captar essa foto no ateliê, no aquarela. Tem poucas cores, mas ficou legal, né? A aquarela no final. Tira uma dúvida, quando você faz o trabalho, você normalmente tira a foto do lugar para depois fazer, ou Sim. você
não precisa dessa forma, que na verdade é um tipo, né, de trabalho direto. Para lembrar, na verdade. Né? Não, depende. Algumas vezes eu uso foto e tenta fazer um desenho usando a foto. E às vezes eu desenho diretamente no local. Depende realmente do assunto, o que eu quero mostrar, na verdade. Às vezes é bem mais legal ver um desenho feito à mão livre do que um desenho mais técnico com linhas retas, copiando. Depende, cada desenho é um assunto só e depende também da pesquisa. Às vezes não tem uma foto legal e você precisa fazer girar o prédio, o objeto e fazer um desenho. Pegar um ângulo bacana. Né? Você precisa mudar o ângulo da foto, mas sempre tem essa pesquisa para desenhar a coisa certa. Pelo menos o desenho precisa bater. Ok, vou comentar mais uma outra pintura. Vamos ver essa aqui. Isso aqui é a entrada do Liceu de Artes do Amazonas. Pelo que eu estou reconhecendo. Eu passei muito aí nos meus, acredito, dos 7 até os 20 anos. Ah, velho, Maria. Pois essa é a entrada mesmo. Eu estudei com o seu Anísio Mena uns 2 anos e meio. E adorei o ateliê dele. O método de desenvolvimento, na verdade. Né? O método também foi legal. Eu gostei. A parte do desenhar e da pintura, o seu Anísio deixa de desenvolver a própria técnica. Eu gostei muito dele. Você não fica desenhando exatamente como ele quer, ele te deixa livre e só dá as dicas. Primeiro o básico, claro. Ele trabalha o básico para depois ir preparando você, para depois estar preparado e desenvolver uma técnica própria. Sim, né? Mas foi ótimo. Não, e nós sabemos que, eu digo isso porque eu fui aluno do Anísio, e nós sabemos, ele faleceu ano passado, e sabemos como é que ele trabalha de uma maneira bem aberta. Ele dá a técnica, começa de uma maneira bem simples. Eu lembro a primeira vez que eu vi um desenho, uma pessoa desenhando, eu olhei e disse, não, quero fazer igual, e imaginava que não ia conseguir. Depois que consegui, eu disse, não, então isso aqui é muito fácil. E isso foi uma questão de quê? Menos de um mês eu já estava fazendo desenho que eu imaginava que nunca ia conseguir. Pois ele tinha uma técnica bem legal, bem elaborada. Bem apurada, né? Aquele aquarela foi realmente o que adorei da casa dele. Entrar, aquela porta às vezes estava fechada, é bacana. Falando um pouquinho ainda de produção de CD. Você faz algumas capas de CDs. Você fez a capa do Oscar Filho, por exemplo. Sim, do CD novo dele, a CD Elas, canta Oscar Filho. E o Oscar, ele viu o meu trabalho, ele adorou as flores que estava fazendo. Eu fiz uma série de aquarelas, aquarelas de flores. Ele gostou se apaixonei por essa flor e queria colocar na capa. Então foi um elogio bem grande dele. E depois ver todos os meus desenhos, ele escolheu uma série para reproduzir na CD dele, na capa. Creio que no inlay também vai ter umas ou duas aquarelas. E foi ótimo. Ele me ajudou também nessa parte, né, para elaborar meu trabalho. Foi ótimo. Vamos comentar mais uma pintura. Vamos dar uma olhada aqui, Danilo, nessa que está aqui. Isso aqui é a entrada do cemitério. Isso, essa é a entrada do cemitério do São João, né, aqui em Manaus. E eu adorei a entrada desse cemitério. É uma construção de ferro e vidro bem interessante. E o ângulo que eu fiz olhando para cima, eu queria fazer isso numa aquarela. Eu tentei traduzir